A Marvel, assim como outras editoras, conta com diversos tipos de armas com poderes destrutivos diferentes. Algumas, são mais simples, como lançar teias ali do Homem-Aranha, ou então os escudos do Capitão América e as garras do Wolverine. Mas também temos outras armas mais poderosas, como as armaduras do Homem de Ferro e o Mjolnir, o martelo do Thor. Mas essas, que veremos no vídeo de hoje, podem destruir com facilidade planetas inteiros. Então acompanha comigo aqui até o final. Número 1. Cajado de 1. O Cajado de 1 pertence a Nico Minoru, uma adolescente que descobre que os seus pais são membros do Orgulho, um grupo de supervilões que controlam o crime em Los Angeles, cara, e tem laços também com entidades sobrenaturais. Quando a Nico e os outros jovens fugitivos, Runaways, como são chamados, descobriram a verdade sobre os seus pais, ela acabou herdando o Cajado de 1, que estava escondido dentro do seu corpo, ligado a ela por magia. A origem do Cajado está conectada aos pais da Nico, a Tina e o Robert Minoru, que eram feiticeiros. A Tina, em particular, foi quem criou ou recebeu o Cajado, e ele foi encantado para se fundir com a Nico, se revelando apenas em momentos específicos. O Cajado está armazenado magicamente dentro do corpo da Nico e só aparece quando ela derrama o seu próprio sangue. E aí, quando o sangue é derramado, o Cajado de 1 sai do seu peito em uma explosão de energia mística, pronto para ser utilizado. O principal poder do Cajado é a sua capacidade de lançar feitiços incrivelmente poderosos, mas com uma condição, cara: cada feitiço só pode ser utilizado uma única vez. O feitiço lançado não precisa ser necessariamente um encantamento. Ela pode gritar congelar ou suma e o Cajado vai entender ali a sua intenção, lançando um feitiço com base no que ela disse. Mas como ela só pode falar isso uma única vez, e isso obriga a personagem a ser mais criativa e acabar encontrando formas ali de pedir 2 vezes a mesma coisa para o Cajado, como por exemplo usar sinônimos ou usar uma outra língua para pedir a mesma coisa. Os feitiços do Cajado são extremamente versáteis. Ela pode fazer coisas como criar barreiras de energia, manipular alimentos, curar ferimentos, controlar algumas mentes, abrir portais ou até mesmo alterar a realidade em pequena escala. Apesar do seu poder, o Cajado de 1 não é uma arma de destruição em massa, como por exemplo as Joias do Infinito. Esse Cajado ele não foi mostrado destruindo planetas diretamente, mas o seu potencial é teoricamente enorme, já que Nico poderia criar feitiços devastadores com as palavras corretas, caso ela diga destrua um planeta. Não foi mostrado nenhum tipo de limitação que a impeça de realmente fazer isso. Então essa arma entra sim para o nosso vídeo de hoje. Ela pode pedir diversas coisas, comentem nos comentários. Por exemplo, ela pode falar: causa uma tempestade glacial, cria um sol, cria um buraco negro, cria uma anomalia no seu... Cara, ela pode criar diversas coisas que pode destruir cidades, que pode afetar ali o funcionamento do planeta Terra ou muitas outras coisas. Número 2, Tactigon. O Tactigon foi criado há bilhões de anos por uma entidade não conhecida, e eu nem sei falar esse nome, tá? Tactigon, apenas descrita como uma criação cósmica. Após ser perdido pelo seu criador, o Tactigon passou por vários hospedeiros alienígenas até ser desconectado de um desses alienígenas em uma batalha ali e depois caiu na Terra, aterrissando em São Francisco. Lá então esse objeto permaneceu dormente até detectar Violet Lightner, uma adolescente que estava querendo pular de uma ponte para tirar a própria você sabe o que, Pois é, o Tactigon então acabou se conectando ao seu antebraço, não só salvando a sua vida, como também fez dela uma super heroína. E esse objeto ele é descrito como um arsenal multidimensional, capaz de se transformar em qualquer tipo de arma ou ferramenta que o usuário imaginar. Bem parecido com os anéis dos Lanternas Verdes. Uma característica extremamente impressionante dessa arma aqui é a habilidade de detectar automaticamente as fraquezas de qualquer inimigo e se adaptar também ao combate. Em termos de potencial destrutivo, o Tactigon é classificado como uma arma de nível ômega. Olha só o nível disso, comparável a objetos como o Mjolnir, o martelo do Thor, e até mesmo ao cubo cósmico. Ele pode emitir rajadas de energias devastadoras,
criar escudos, né, manipular computadores ao seu redor ali, né, para acabar obtendo algumas informações e até mesmo absorver forças que poderiam destruir planetas. É uma história nos quadrinhos, um rei alienígena usou o Tactigon para criar um buraco negro que consumiu seu próprio planeta, demonstrando que em mãos certas, né, tem sim o poder de destruir mundos inteiros. Terceira arma destruidora de mundos, temos os Anéis do Mandarim. Os Anéis do Mandarim são um conjunto de 10 artefatos alienígenas extremamente poderosos, criada pela raça alienígena Makluan, uma raça reptiliana muito avançada de um outro planeta. Cada anel contém a essência ou a alma de um guerreiro cósmico, né, Makluan, o que deu aos anéis uma senciência limitada e poderes específicos. A nave Makluan, né, que transportava os anéis, acabou caindo na Terra em uma região da China, chamada de Vale dos Espíritos, onde foram encontrados depois pelo próprio Mandarim, um gênio criminoso descendente de nobres chineses. Eles respondem aos comandos mentais do usuário, o que significa que o portador, para ser mais poderoso, precisa de força de vontade e muito foco para usá-los da maneira correta. E aí os poderes desses anéis são gerar e manipular o gelo, manipulação mental, rajadas de energia concussivas, geração e manipulação do fogo, né, construtos feitos também de escuridão, descargas elétricas, manipulação do ar, pode também gerar luz e manipular e reorganizar a matéria. Os anéis podem ser usados também individualmente ou em combinação, o que amplia todo o potencial desses poderes, como por exemplo usar a manipulação do ar, né, em conjunto com a manipulação do fogo, assim para aumentar o alcance das chamas. Os anéis do Mandarim não são frequentemente mostrados ali, né, destruindo planetas, mas o seu potencial para isso é claríssimo quando a gente analisa ali os seus poderes combinados. O anel manipulador da matéria poderia ser utilizado, por exemplo, para desestabilizar o núcleo de um planeta, se usado em grande escala. O anel que reorganiza a matéria poderia fazer algo parecido, alterando a composição do planeta ou causando ali colapsos geológicos catastróficos. Poderia congelar cidades inteiras, pessoas e várias outras coisas. O Mandarim também demonstrou a capacidade de usar os anéis para criar desastres, né, em escala global, como manipular placas tectônicas ou gerar explosões de energia comparáveis a armas nucleares. Então, não é nenhum absurdo colocar esses anéis aqui nesse vídeo de hoje também. E pessoal, antes de continuar aqui esse vídeo, essa lista, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, cara. Vamos lá, é hora de você também lucrar com essa alta do Bitcoin e ainda por cima ganhar até 200 mil pontos Livelo, cara. Quanto mais você comprar e vender Bitcoin, mais pontos Livelo você acumula para trocar por viagens, produtos, experiências e muito mais. E, inclusive, pode trocar os seus pontos por aquele ingresso no cineminha, cara. Mas Caio, como assim? Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu não sei se vocês viram, porém nos últimos dias o Bitcoin bateu uma nova alta histórica. E se você quiser entrar para esse mercado de criptoativos para acabar não ficando de fora dessas altas, né, e ainda conseguir lucrar bastante para ter mais liberdade e aprender a investir da forma correta, você precisa conhecer o MB, cara, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. O MB tá com uma campanha para te ajudar a começar a investir e entender tudo sobre todo esse universo de investimentos digitais. Além de criptomoedas, o MB também oferece diversos outros ativos digitais para você conhecer e começar a investir também. E agora o MB também fez uma parceria com a Livelo, então a cada R$5 que você negociar, você ganha um ponto na sua conta da Livelo. Então, cara, dá para você ganhar até 200 mil pontos. Mas você tem que correr porque essa campanha é por tempo limitado. Crie então a sua conta no MB e também na Livelo. Clica no link aqui embaixo para você seguir os passos e aproveitar as recompensas exclusivas. Você aí que curte um filmezinho, uma cultura pop, MB e Livelo te levam ao cinema. Troque os seus pontos por ingressos em cinemas de todo o Brasil. Aproveita. E você que está se perguntando, Caio, mas isso é seguro? Sim, pode ficar tranquilo que o MB tem mais de 4 milhões de clientes aí, tá mais de 12 anos no mercado, também é regulamentado pelo Banco Central e pela CVM. Seguindo, temos agora a Espada de Odin.
A espada de Odin é conhecida por ser a maior arma de toda Asgard, acima de artefatos como o próprio Mjolnir e o Rompe Tormentas. Essa espada do Odin é tão insanamente forte que simplesmente tirar ela da bainha já é capaz de adiantar a chegada do Ragnarok e a destruição dos deuses. A espada do Odin está inteiramente ligada à força Odin, a energia mística que Odin canaliza como sendo o governante de toda Asgard. A espada, por sua vez, é um condutor físico dessa energia, ampliando o poder de quem a utiliza, o que permite que Odin consiga bater de frente com algumas das entidades mais poderosas da Marvel. A espada pode cortar através de qualquer material, incluindo adamantium, vibranium ou barreiras místicas. Já foi sugerido mais de uma vez nos quadrinhos que um golpe dessa espada poderia partir planetas, cara, ao meio, ou então chegar até mesmo a destruir sistemas solares. Como condutor da força Odin, a espada pode alterar a realidade, criar portais interdimensionais, manipular o tempo ou desfazer feitiços bem poderosos. O Odin até mesmo já utilizou seus poderes para tirar a Terra da realidade, e essa espada amplifica e muito também os seus poderes. É claro que a sua maior limitação é apenas ser utilizada por quem governa Asgard, o que geralmente é restrito ao Thor e ao Odin, mas não dá pra negar que o poder dessa espada é absurdo. Número 5 de armas destruidoras de planetas, temos os martelos de Culberson. Bom, o Odin não é o único que conta com armas poderosas. O seu irmão, o Culberson, a serpente de Midgard, também entra aqui no vídeo de hoje com os seus poderosos martelos. Os martelos, conhecidos como martelos dos dignos, são um conjunto de armas místicas e extremamente poderosas. O Culberson é o filho mais velho do Borborson e da gigante Bestla, sendo irmão de Odin, Vili e Vi. Ele criou um grupo de seguidores leais chamados de dignos, que serviam como seus guerreiros de elite. E para amplificar os seus poderes, o Culberson forjou 8 martelos místicos, cara. Cada um imbuído de magia asgardiana e do poder do medo, destinados ali aos seus guerreiros. Obviamente, esses martelos foram espalhados pelo universo quando o Odin derrotou ali o Culberson, que havia se tornado um tirano. E aí, acabou sendo banido por uma prisão submarina na Fossa das Marianas. Séculos depois, ele acabou sendo libertado e invocou os martelos, que caíram na Terra, e aí começaram a possuir os seres humanos, transformando esses humanos em dignos, os seus agentes do caos. Cada martelo possui um poder próprio e alguns são extremamente poderosos, que batem de frente ali com qualquer super pesado da Marvel. Skadi, que é a destruidora de homens, invoca uma espada que corta qualquer material, além de amplificar os poderes também do portador. Null, que é o destruidor de mundos, aumentou a fúria do Hulk, tornando ele uma ameaça planetária. O Greatoth, destruidor de almas, permite ataques que desintegram a matéria e por aí vai, cara. Não é à toa que são armas comparáveis também ao próprio Mjolnir. Claro que você pode pensar que os martelos precisam cair nas mãos certas para serem grandes ameaças. E você tá certo, cara. Porém, os martelos foram feitos justamente para estar com os portadores mais adequados, para assim maximizar as suas capacidades. Então não é nada forçado não, é a forma como eles foram criados. Número 6, temos agora a Espada do Crepúsculo, cara. Finalizando essa parte das armas místicas associadas à mitologia nórdica, a Espada do Crepúsculo pertence ao próprio Surtur, o gigante de fogo e governante de Muspelheim, um dos 9 reinos. Surtur forjou a Espada do Crepúsculo nas chamas eternas do seu reino, usando uma combinação de magia primordial e o poder da sua própria essência demoníaca. A espada é descrita como uma arma destinada a cumprir a profecia do Ragnarok, na qual o próprio Surtur usará sua lâmina flamejante para incendiar toda Asgard e os 9 reinos, destruindo tudo ao seu caminho. É uma lâmina colossal e, sem sombra de dúvidas, pode apagar planetas do mapa como se não fossem nada. Apenas para forjá-la, o Surtur dizimou um sistema solar e condenou a raça do personagem Bill Raio Beta,
Isso só para forjar a espada. Imagina ela em batalha. Ela é alimentada pelas chamas eternas de Muspelheim, né? Uma fonte de energia mística que queima infinitamente e pode consumir qualquer coisa, desde matérias físicas até barreiras dimensionais. Da mesma forma também que funciona, né, a espada do Odin. É uma arma que amplifica também os poderes do portador, deixando assim o Surtur uma ameaça ainda maior. Quando Odin, né, acabou enfrentando o Surtur, foi revelado que um único golpe poderia desencadear uma onda de destruição que consumiria galáxias inteiras. E já foi mencionada também como uma arma que poderia queimar todo o universo se o Surtur a empunhasse sem ninguém para impedi-lo, cara. Então também entra pro nosso vídeo de hoje com certeza. Número 7, temos agora o Cubo Cósmico. Nos quadrinhos, o Cubo Cósmico é uma invenção da organização científica Hydra, desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial sob a liderança do Caveira Vermelha. Mas a sua tecnologia é baseada em conhecimentos alienígenas fornecidos pelos próprios Skrulls, que é uma raça extraterrestre altamente avançada tecnologicamente, como nós sabemos, e nos quadrinhos eles são ainda mais avançados. Bom, o cubo foi projetado como um dispositivo de contenção para energias cósmicas, mas a sua verdadeira natureza vai muito além disso. Ele é um artefato que canaliza forças fundamentais do universo Marvel, permitindo ao usuário remodelar toda a realidade conforme a sua vontade. O primeiro cubo cósmico foi com certeza o mais famoso, mas existem vários outros e cada um com uma criação diferente, cara. Alguns são criações artificiais, enquanto outros têm conexões com entidades cósmicas, como por exemplo os Beyonders, né, que usaram os cubos, né, como ferramentas para experimentos multiversais. Mas de qualquer forma, o cubo funciona como um condutor de desejos, respondendo, né, aos pensamentos e intenções do usuário. Quem está com esse cubo pode fazer qualquer coisa que imaginar, desde criar objetos do nada até mesmo alterar as leis da física. O cubo pode reescrever a realidade em qualquer escala, permitindo ao usuário criar mundos, apagar existências ou mudar eventos históricos. O cubo pode transformar matéria, gerar explosões de energia ou manipular forças fundamentais, como a gravidade ou o eletromagnetismo. Isso então o torna capaz de destruir planetas ao desestabilizar os seus núcleos ou vaporizá-los, com energia pura no caso, né? E isso se o usuário quiser fazer toda essa confusão, né? Qualquer um com o cubo cósmico pode simplesmente desejar que qualquer planeta seja destruído e pronto, estará feito, simples assim. Olha o poder dessa arma. E número 8 temos agora o Canhão de Antimatéria. O Aniquilador é um tirano da Zona Negativa, uma dimensão de antimatéria paralela ao universo Marvel. O Aniquilador é um tirano da Zona Negativa, que é uma dimensão de antimatéria, que é um universo alternativo, digamos assim, do universo Marvel. E o Aniquilador é obcecado por conquistar e destruir qualquer coisa que ameace a sua existência, utilizando de tecnologia avançada para alcançar os seus objetivos. E aí o Canhão de Antimatéria é uma das armas mais letais do seu arsenal, desenvolvida a partir da tecnologia da Zona Negativa e potencializada pelo bastão de controle cósmico, cara. É uma arma de energia que dispara rajadas concentradas de antimatéria, capazes de aniquilar a matéria ao entrar em contato com ela. O que significa tudo que é matéria pode ser destruído, desfeito com essa arma. Quando antimatéria e matéria colidem, elas se aniquilam, liberando uma energia de forma de radiação gama e explosões também inigualáveis. Justamente por causa das propriedades opostas da matéria e antimatéria que o canhão entra para nossa lista do vídeo de hoje, cara. Praticamente não existem objetos, lugares ou defesas que resistam a um ataque direto de energia de antimatéria. Simples assim. Qualquer planeta que fosse atacado pela frota do Aniquilador seria rapidamente destruído e viraria poeira. História, nem poeira viraria. Esse foi um dos principais motivos do Aniquilador se tornar tão temido, cara, e ter devastado tudo na saga dos quadrinhos bem famosa chamada de Aniquilação, movendo universos inteiros para que ele fosse detido. Teve que juntar muita gente. Se gostou do vídeo, deixa o like e eu te espero no próximo. Valeu!